Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural para o acelerador da Cefaz do Rio Grande do Norte. Cefaz do Rio Grande do Norte, acelerador. Todas as dúvidas que estiverem, eu estou com a minha turma aqui do Google Meet também. No final da aula, que a gente vai tratar hoje sobre ICMS e combustível, vai tratar sobre a legislação do Rio Grande do Norte, sobre emenda constitucional, sobre tudo atrelado a combustível, sobre imunidade, sobre lei complementar 192. Ou seja, a gente vai fazer um apanhado ali, que eu sei que vocês têm muita dúvida dessas coisas. Eu trabalho com alguns desses temas, posso ajudá-los, beleza? Então eu sei que vai ser alguma coisa muito interessante. Primeira coisa, consegue assistir depois? Acho que eu vou conseguir deixar gravado, tá? Primeira coisa, qual que é o nosso objetivo aqui do acelerador? É fugir daquele estudo chato, teórico, tradicional de ficar lendo milhões de páginas que não cai. A gente foca na banca. Então, a gente está, nas últimas semanas, respirando o CESP. Quando você vai para aquele estudo chato, teórico, tradicional de ficar lendo milhões de páginas, você começa lá, aula 00, John Locke, Carl Schmitt, tudo que não cai para direito constitucional. Ou seja, você vai para direito administrativo, um monte de teoria que não cai para a área fiscal. Contabilidade é a mesma coisa. Então, a gente faz a hierarquia de banca, que é justamente pegar os últimos anos do CESP, lá pelo Tec Concurso, que é um site de questões, ver os principais assuntos e arrocha, beleza? Mas hoje não é o nosso foco principal. Hoje o nosso foco principal, essa é a aula 1, é a nossa aula inaugural demonstrativa. E o que a gente vai fazer nessa aula inaugural demonstrativa? Vai conversar sobre ICMS, mas eu vou começar do básico, aí minha galerinha avançada vai sair da aula? Não. Por quê? Porque no final a gente vai estar falando de temas muito mais complexos. Então, rapidamente, a gente vai sair do zero e vai chegar em temas chatos, principalmente porque a lei do Rio Grande do Norte foi modificada no final de 2024. Quem quiser baixar a lei do Rio Grande do Norte, basta entrar no Google. Então, Google, escrever Cefaz RN. O primeiro site já é da Cefaz. Já entra no 3 pontinhos aqui, ICMS, lei, e baixa aqui a lei geral do ICMS, essa consolidada aqui, beleza? Além disso, vou trabalhar com vocês também os nossos cards, tá? Que a gente tem cards lá para a Cefaz do Rio Grande do Norte. O que são esses cards? Na verdade, são inéditas, questões inéditas que a gente está montando com base na legislação inteira. Então, tenho dúvida num artigo que eu estou achando muito chato. A gente está municiando isso dentro do nosso sistema. Esse aqui vai ficar só para quem está lá no acelerador. Então, deixa eu aumentar aqui. Aqui do lado direito fica a lei, beleza? E do lado esquerdo fica justamente a questão. Então, a gente tem aqui as questões. A gente sempre coloca se é quente, se é de decoreba. Aí vai colocando aqui toda a explicação, bem passo a passo, de maneira muito didática. Não são explicações, é isso aqui, jogue pronto. Não, é coisa densa, tá? Para você aprender mesmo, beleza? Hoje, impreterivelmente, a gente colocou essa explicação aqui no PDF. A gente tirou do nosso sistema de questões e botou aqui em um PDF para a gente ir trocando ideia melhor, tá? E além disso, eu vou ficar também fazendo uma apresentação para quê? Para a gente começar bem do básico, bem do básico. A pergunta que eu vos faço é: vocês estão conseguindo enxergar aqui ou está muito longe? Está muito longe. Beleza, então tá ótimo. Para quem perguntou, Lei 6968 de 96, a Lei do Rio Grande do Norte. Mas, além disso, eu quero que vocês baixem aí a Lei Complementar 192, que é a Lei Complementar Federal, que trata sobre a parte de combustível, beleza? De ICMS monofásico que eu vou explicar para vocês. Além disso, a parte da Constituição também. Então, são 3 coisas que a gente vai trabalhar hoje. A Lei 6968, a Constituição Federal
no artigo 155, já deixa tudo isso engatado aí. E também a Lei Complementar 192. E a gente vai trocando uma ideia bem passo a passo para chegar do zero ao topo. A primeira pergunta que a lei faz é, no artigo 2º, inciso 3º, ela fala que não incide, o imposto não incide sobre isso daqui. E a nossa questão foi justamente abordando isso. Ó. O ICMS não incide sobre operações interestaduais com energia elétrica, petróleo, lubrificante, combustível e tudo mais, quando destinado à industrialização ou comercialização, com exceção da gasolina, etanol, diesel, biodiesel, então, e gás liquefeito de petróleo, GLP. Cara, isso aqui, para quem não conhece, vira uma sopa de letrinha. Então é muito melhor a gente conversar e entender sobre todas essas coisas para não ficar decorando. Apesar de que a gente colocou aqui decoreba. A gente colocou essa questão como sendo decoreba. E no final, quando você pegar, a gente vai ter, por exemplo, 1000 questões lá para a Cefaz do Rio Grande do Norte. Você vai botar o filtro aqui só para decoreba, que é prazo, porque essa era uma dor minha, sabe? Esse sistema, o Dielson é o criador do sistema junto comigo. Qual que era a nossa dor? Chegar na véspera, antevéspera da prova e falar assim, cara, os prazos, quais são todos os prazos? Quais são todas as alíquotas? E isso era uma coisa que me deixava ansioso. Agora, com o item decoreba, a gente consegue rapidamente dar uma passada em tudo que é prazo, tudo que é alíquota e fica mais tranquilo, beleza? Mas o foco não é esse não, o foco é a gente começar a trocar ideia. E eu vou trocar ideia pelo básico, tá? Falando sobre ICMS. Então, ICMS é sim um imposto estadual, beleza? Que é fundamentado na circulação de mercadoria. Claro, tem comunicação, tem serviço, tem um monte de coisa, mas eu vou começar bem do básico. Então, você está circulando mercadoria, vai basicamente incidir ICMS. Então, começa a complicar quando essa circulação de mercadoria sai de um estado para outro. Então, por exemplo, você está... deixa eu botar a minha canetinha aqui. Deixa eu botar minha canetinha aqui e a gente vai trocando ideia. Beleza, então você está no Rio de Janeiro e vai enviar mercadoria para o Rio Grande do Norte. Beleza. O Rio Grande do Norte é consumidor final. Então, o que é consumidor final? Você vai consumir esse produto. Então, por exemplo, você está enviando camisa para o Rio Grande do Norte para alguém que vai usar essa camisa. Isso significa ser para consumidor final. Nesse caso, sendo para consumidor final, a gente vai ter uma alíquota interestadual e uma alíquota interna aqui no Rio Grande do Norte, que vai ser justamente a diferença da alíquota interna com a interestadual. Então, essa interestadual é 7%. Beleza? A interna, supondo que seja 20%. Qual que é o diferencial de alíquota? O diferencial de alíquota é de 13%. Então, eu tenho o interestadual para o Rio, 7%, e 13%, que é o diferencial de alíquota, para o Rio Grande do Norte. Beleza? Ah, não sei nem do que você está falando. Galera. A tela não está aparecendo, mestre. Não está aparecendo a apresentação? Fala aí. Tá. Fala, galera. Oi? Como se fosse só sua foto mesmo, normal. Tá aparecendo, Aqui tá aparecendo. tudo ok. Tudo ok. Saia Bota- novamente e entre novamente que conserta. Tá tudo certo, Beleza. tá tudo certo. Vamos Obrigado, indo. obrigado. É assim mesmo, tudo ao vivo. certo. Tá certo, galerinha. Tá ótimo. Mas se quiser reclamar, pode reclamar também. A gente vai trocando ideia. Hoje é bate-papo aqui, galera. Hoje é como se a gente estivesse numa sala de aula ali, trocando ideia. Então, o que é diferencial de alíquota? Você pega a alíquota interna de camisa no Rio Grande do Norte, que é, por exemplo, 20%. Estou chutando aqui. E
você diminui dessa alíquota interestadual, que nesse caso aqui é 7%, então 20 menos 7, 13%. Se fosse uma venda dentro do Rio Grande do Norte, aqui dentro do estado, aqui no RN de A para B, seria 20% a alíquota, aí não há o que se falar de diminuição, de DIFAL. Isso aqui é a base do ICMS. Eu sei que para muita gente é difícil, está começando. Essa aula aqui, para quem está começando, vai ser importante mais para frente. Porque vocês vão falar, cara, estou começando a sentir dificuldade na parte de combustível. Então, vou revisitar aquela aula para tentar pegar melhor. Então, uma hora vai ser importante para vocês. Mas quem já está na batida, estudando ICMS, já viu alguma coisa, essa aula aqui vai ser fundamental. Eu fiz aqui uma mera lembrança do passo a passo do ICMS. Então, vamos de novo. Rio de Janeiro para Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro. Agora é para comercialização. Então, eu estou vendendo camisa, uma fábrica do Rio vai ser vendido para uma distribuidora no Rio Grande do Norte. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter só a alíquota interestadual. Beleza? Isso aqui é só relembrando com vocês. Belezinha? Então, lembrando que do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte, a alíquota interestadual é 7%. Eu sempre brinco, cara, para quem está dentro do acelerador, para quem já viu as aulas, eu sou meio doido, cara. Eu sou meio doido com relação a gravar coisas. Eu fico pensando em coisas. Então, eu sou aqui do Maranhão. O Maranhão é considerado um estado, entre aspas, pobre. Porra, o Maranhão é maravilhoso, é um estado riquíssimo. Mas, com relação aos indicadores, ele é mais pobre. Então, os estados pobres, entre aspas, eles sofrem menos da alíquota. Então, o Rio de Janeiro, que é considerado, entre aspas, forte, vai dar uma injeção, olha minha mente, injeção no Rio Grande do Norte com 12% ou com 7%? Pô, dá uma injeção mais tranquila? Dá uma injeção mais tranquila? Vamos dar uma de 7%? Pensa assim. Com isso, a alíquota interna do Rio Grande do Norte, que é 20%, menos 7%, dá 13% para o Rio Grande do Norte. Se fosse 12%, 20 menos 12, ficaria só 8% para o Rio Grande do Norte. Então, não é essa de 12, é essa de 7%, para quando pegar a alíquota interna de 20% do Rio Grande do Norte e diminuir de 7%, ficar mais para o Rio Grande do Norte. Relembrando, tá? Estou só relembrando itens genéricos do ICMS. Uma hora vocês vão se lembrar de combustível e vão voltar nessa aula. Quem nunca estudou direito tributário está boiando com certeza. Mas a gente tem no curso também o passo a passo do inicial. Aqui é com a galera que quer aprender combustível. Então, vocês lembraram tanto para consumidor final quanto para comercialização. Beleza, estamos junto aqui. E aí, eu começo a falar com vocês sobre combustível. E aí, o combustível ele tem uma regrinha muito mais específica. Na verdade, então, quem pagaria o ICMS seria o Rio. Não, então, no caso, não, aqui no caso, vai ficar 7% para o Rio de Janeiro e 13% para o Rio Grande do Norte. Beleza? Quem tomou fumo foi o Rio, que ficou com menos grana, entre aspas. Agora, falando de combustível. Se o combustível fosse uma mercadoria normal, eu mando do Rio para o Rio Grande do Norte. E aqui no Rio Grande do Norte, eu não sei se vocês já viram uma cadeia produtiva, um sistema de distribuição de combustível, desde a produção até a distribuição, até chegar no posto, até a venda, ela tem um circuito ali de distribuição, beleza?
Então, isso aqui é a cadeia do combustível. Poderia mostrar para vocês depois aqui, tá? Se fosse uma mercadoria normal, o que aconteceria? Se saísse do Rio para o Rio Grande do Norte, para comercialização, incidiria somente o imposto interestadual. Aqui incidiria. Beleza. Aqui continuaria a cadeia dentro do Rio Grande do Norte. Uma distribuidora vendeu para um posto de gasolina, que depois vendeu para não sei para onde. Nesse circuito, incide ICMS, incide ICMS, incide ICMS, com a alíquota interna do Rio Grande do Norte. Por isso que o combustível ele é plurifásico, tá? Cuidado para não confundir. O combustível ele é plurifásico. Olha isso. Por quê? Porque ele entrou no Rio Grande do Norte e vai incidir toda vez que passar de mão esse combustível, incide. Claro que tem substituição tributária e a gente consegue cobrar todos esses ICMS, ICMS 1, ICMS 2, ICMS 3, todos de uma vez só. A gente consegue fazer isso, beleza. Mas ele incide várias vezes. Saiu da distribuidora, incide. Saiu do posto de gasolina, incide várias vezes. Alguém tem dúvida com relação a isso? O que acontece é que no texto constitucional, volta aqui para o texto constitucional, sai do reverso cards, e vamos para o texto constitucional. O texto constitucional, que eu já deixei aqui bonitinho, no artigo 155, inciso 10, o que foi, mano? Tá triste? O que houve? Fala. No artigo 155, fala o seguinte: não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustível líquido e gasoso, dele derivado e energia elétrica. Ou seja, tudo que está na Constituição falando assim, não incide, na verdade, é uma imunidade. Se está escrito não incide é a Constituição, isso, na verdade, é uma imunidade, tá? Então, ele está falando que tem imunidade quando tem operação que sai de um estado para outro, petróleo, lubrificante, combustível, gasoso, derivado. Ele está dando uma imunidade. Então, no nosso caso, saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, vai ter essa alíquota interestadual aqui? Sim ou não? Vai ter essa alíquota interestadual aqui? Sim ou não? Ah, não, pode chorar, pode mandar palma, pode ficar tranquilo. A dúvida que eu tenho é essa, galera. Saiu do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte, combustível de maneira geral. Tem, não estou falando de gasolina, não estou falando nada disso. Combustível de maneira geral. Tem esse ICMS? Não tem. Não tem esse ICMS interestadual. Não tem. Por quê? Porque a Constituição fala que se tem operação que sai de um estado para outro, que é petróleo, combustível e tudo mais, e energia elétrica, inclusive, não incide. Isso é imunidade. Então, primeiro checkpoint que eu preciso que vocês tenham guardado é: se fosse uma mercadoria normal, incidiria esse ICMS interestadual aqui, normal, como eu já apresentei para vocês os outros exemplos. Incidiria. Mas, como a Constituição falou o seguinte: se sair de um estado para outro, combustível não tem ICMS. A Constituição falou. Então, esse interestadual que teria em qualquer mercadoria, no nosso caso aqui de combustível, não tem. Beleza? Se sair do Rio de Janeiro, que é produtor de combustível,
sai do Rio de Janeiro, por exemplo, querosene de avião. Querosene de avião, que seria interessante interagirmos com o professor por texto ao invés de áudio para ter uma dinâmica. Não, mas eu não estou escutando ninguém falando áudio, não. Mas pode tocar o barco. Fala, eu estou lendo todo mundo falando aqui. O JC, eu já vou responder tua pergunta ali. A de cima, beleza? Então, ó, saiu do RJ querosene de avião, combustível, e foi para o Rio de Janeiro, saiu do Rio para o Rio, ou seja, uma operação interna, tem ICMS ou não? Fala para mim. Tem ICMS. Tem ICMS. Se sair do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte, tem ICMS ou não? Não tem ICMS. É o primeiro checkpoint que a gente tem que ter. Estou falando de mercadoria normal, esquece esse troço. Se sair do Rio para o Rio Grande do Norte e for para consumidor final, tem imposto interestadual e tem o diferencial de alíquota. Beleza? Se for combustível, aí eu tenho que ver. Está saindo do Rio para outro estado, não tem ICMS porque tem imunidade. Está saindo do Rio para dentro do Rio, aí não há o que se falar em imunidade, incide ICMS com a alíquota interna do Rio de Janeiro, e aí a gente pode ter até a substituição tributária, dependendo do ciclo ali da distribuição. Então, esse é o primeiro checkpoint. Então, vamos lá. Olha o exemplo aqui de cima. Ó. Todo mundo vendo o exemplo aqui de cima. Saiu do Rio para o Rio Grande do Norte. Combustível. Tem ICMS aqui? Sim ou não? Não tem ICMS. Beleza. Aí esse combustível foi lá para o Rio Grande do Norte. Beleza. Começou a circular no Rio Grande do Norte, saiu de distribuidora para outra distribuidora menor, foi para posto de gasolina, tudo ICMS 1, aqui ICMS 2. Aqui incide ICMS, sim ou não? É uma operação interna dentro do Rio Grande do Norte. Incide. Beleza. Então, incide quantas vezes? Várias vezes. Se a distribuidora 1 mandou para a distribuidora 2, a distribuidora 2 mandou para 3, incide 1, incide 2, incide... A distribuidora 3 mandou para o posto de gasolina, incide de novo. Ou seja, dentro do Rio Grande do Norte. Então, falem para mim, o combustível é plurifásico ou monofásico? Falem para mim. O que é plurifásico? Plurifásico. Incide várias vezes dentro da cadeia produtiva. Isso não precisa ter dúvida, tá? Agora vamos responder as dúvidas aqui. Então, a CFN, não é fuzileiro naval não, né? Eita! Então, o interestadual não incide, mas dentro do próprio estado, incide. Beleza? Outra, vamos lá para o JC, que ele perguntou lá em cima. Então, nesse caso do plurifásico, não há o abatimento do crédito tributário. Não. A não cumulatividade do imposto, ela permanece, sem problema nenhum. Você vai aumentando o valor, vai cobrando e vai abatendo sem estresse. E é por essa transferência de crédito e tudo mais que dá muito problema. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Que mais aqui? Sobre operações que destinem, blá blá blá. Tá. Mas sou de Imperatriz de Maranhão. Pô, chega aqui na Cefaz, pô. Vamos trocar ideia. Chega aí. Se bem que Imperatriz é longe daqui. Mas se estiver aqui por São Luís, chega aí pra gente trocar ideia. Tá bom. A primeira missão foi essa. Eu queria que vocês ficassem bem claro isso aqui pra gente. Vamos para a próxima missão. Saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, tá? Saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, aqui, ó. Rio para o Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte é uma empresa que vai utilizar o combustível nas suas máquinas, ou seja, é uma empresa que é contribuinte do ICMS e ela vai consumir, ela não vai seguir na cadeia produtiva.
A pergunta que eu vos faço é, vai ter, quando sair esse ICMS aqui, esse combustível, desculpa, quando sair o combustível do Rio para o Rio Grande do Norte, interestadual, vai ter aqui ICMS? Não vai ter. Por quê? Porque é uma saída de combustível entre estados. Isso é imune. O texto constitucional fala que não tem. Beleza? Então, aqui no Rio Grande do Norte, eu vou ter o diferencial de alíquota normal. Então, o default vai ser quem? A alíquota interna do Rio Grande do Norte, sei lá quanto, imagina que fosse 25%. O que é diferencial de alíquota? Eu tenho que diminuir do imposto interestadual. Qual foi o imposto interestadual? 0. Então, fica tudo para o Rio Grande do Norte. Combustível vai ficar todo para o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque teve imunidade na hora de sair do Rio para o Rio Grande do Norte. Beleza? Então, pode, claro, Valdanei. Pode sim, pô. Chega lá, troca ideia. Então, estamos conseguindo... Cara, é chato ser carioca. Estamos... Chato, cara. Como vocês conseguem escutar isso, cara? Ó, saiu do Rio... A Sueli, você é carioca também, viu? Eu, hein? Ó, saiu do Rio pro Rio. Combustível incide ICMS aqui. Do Rio pro Rio. Ai, mas você já falou isso. Eu sei, eu sou insuportável até entrar na cabeça. Saiu do Rio pro Rio. Tem ICMS? Sim, tem. Por quê? Porque é interno. Se saísse do Rio pro Rio Grande do Norte, aí, galera, se alguém quiser falar, troca ideia, mas é mais interessante botar ali nos comentários que eu já respondo na hora, beleza? E agora, a partir de agora eu vou ligar o turbo para falar mais rápido, 2.0, qualquer coisa, fala para parar. Aí todo mundo tá feliz, todo mundo entendeu isso aqui, beleza? E aí aparece uma coisinha que é a Lei Complementar 192. Da onde surgiu essa Lei Complementar 192? Vamos lá. Da Constituição Federal, do artigo 155. Então, a Constituição Federal fala, de um estado para outro, você está circulando combustível, não tem ICMS. Podem ficar tranquilos, tá bom? Mais para frente, a Constituição fala o seguinte, cadê? Será que eu não botei aqui na Constituição? Claro que eu botei. A Constituição falou lá atrás o seguinte, olha, um dia vai ter uma lei complementar, que eu não vou falar ainda que foi a Lei Complementar 192, finge que vocês não sabem, que ela vai falar, essa lei complementar, que tem alguns combustíveis que o imposto vai incidir só uma vez. Ele não vai ser plurifásico, porque vocês já sabem que o combustível, em regra, ele é plurifásico. Vou mostrar lá. Qualquer que seja a sua finalidade, consumir qualquer coisa, vai incidir só uma vez. Então, a gente já viu aqui que, olha dentro do Rio Grande do Norte, saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, incide? Não. Mas aqui dentro do Rio Grande do Norte, saiu de uma distribuidora 1 para 2, incide? Incide. Saiu da 2 para 3, incide? Incide. Saiu da distribuidora para o posto de gasolina, incide? Incide. Quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes. A lei complementar vai falar o seguinte, olha, isso aqui tudo acabou. Não vai incidir esse tanto de vezes mais para alguns dos meus queridinhos. Então, para alguns dos meus queridinhos, saiu do DF para Goiás, paga. Saiu de um estado para o outro, não paga. Tem imunidade. Então, tem os meus combustíveis queridinhos aqui, ó, gasolina, etanol, diesel, biodiesel, GLP. Esses meus queridinhos, você pode, mesmo que seja internamente, você pode vender quantas vezes for. Vai incidir só uma vez, beleza?
Então, se você for parar para pensar, combustível. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Combustível. A regra é que ele é plurifásico. Então, por exemplo, querosene de avião, que é o exemplo que todo mundo ama. É um combustível? É um combustível. Querosene de avião entrou aqui na regrinha da Lei Complementar 192? Não entrou. Querosene de avião não está aqui na lista de gasolina, etanol, diesel, biodiesel, GL, não está. Então ele vai ficar de um lado, junto com todos os combustíveis existentes no planeta. E do outro lado, vão ficar os queridinhos. Eu vou botar aqui gasolina. Gasolina, que vai representar gasolina, etanol, diesel, biodiesel, GLP, toda essa galera, tá? Então, inclusive, derivado, é o GLP de cozinha. Belezinha? Então, de um lado, querosene de avião e de outro, os queridinhos. De um lado, todos os combustíveis existentes, de outro, os queridinhos. Querosene de avião, quando sai do Rio para o Rio Grande do Norte, tem ICMS aqui? Sim ou não? Galera, vocês estão falando de imunidade de crédito. Galera, vamos focar aqui para a gente acertar a questão do... Isso aqui não é um curso completo de tudo, de ICMS, danado, não, calma. Vamos acertar a nossa questão lá do Rio Grande do Norte. Eu faço sempre assim, eu vou do zero ao topo com vocês para construir conhecimento. Vamos responder nessas dúvidas que eu tô perguntando aqui para a gente construir conhecimento junto. Saiu do Rio para o Rio Grande do Norte. Tem ICMS ou não? Não, por quê? Porque tem no texto constitucional falando que tem imunidade de combustível de um estado para outro. Então, não tem ICMS. Saiu daqui do Rio Grande do Norte para dentro do Rio Grande do Norte, de uma distribuidora para outra. Tem ICMS? Sim ou não? Aqui tem. Saiu da distribuidora 1, foi para outra. Tem ICMS? Tem. Plurifásico, ou seja, como qualquer. Aqui não, aqui saiu de um estado para o outro, não tem. Beleza. Então essa é a regra pluri e imune na saída de um estado para o outro. Agora veio a gasolina, diesel, biodiesel com a Lei Complementar 192, que a Constituição lá atrás falou, olha, no futuro vai ter uma lei que vai falar sobre esse assunto. E ela saiu lá em 2022. E ela fala o quê? Que os queridinhos estão aqui, gasolina, etanol, diesel, biodiesel, GLP, esses são os queridinhos que têm incidência só de uma vez, ou seja, monofásico. Ah, mas aí o pessoal fala assim, não, o combustível é tudo monofásico. Não, calma. Está aqui falando quais são os combustíveis que são monofásicos. Além disso, olha o que a Lei Complementar 192 falou aqui no inciso 1 do artigo 3º. Para a incidência do ICMS nos termos dessa lei complementar, não se aplica aquela imunidade. Beleza? Então, vamos fazer a pergunta agora. Saiu do Rio com a gasolina, que está dentro da Lei Complementar 192. Beleza? Dentro do estado tem, claro. De um estado para outro, não, por causa da imunidade. Então, gasolina saiu do Rio para o Rio Grande do Norte. Agora, com base na Lei Complementar 192, que coloca a gasolina como uma queridinha. Tem ICMS do Rio para o Rio Grande do Norte? Sim ou não? Agora tem. Por quê? Porque na lei complementar está falando que os queridinhos aqui não têm mais imunidade. Ah, mas isso é ruim para eles. Não, porque por um lado eles perderam essa imunidade. Então aqui incide ICMS, sim.
Porém, qual que é a coisa boa? Rio Grande do Norte. Aí o Rio vendeu para uma distribuidora no Rio Grande do Norte, de gasolina. Rio Grande do Norte, uma outra distribuidora comprou. Venda entre distribuidoras. Aqui tem ICMS? Sim ou não? Aqui não. Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Norte vendeu de novo aqui dentro. Aqui tem ICMS? Não. Vendeu infinito aqui? Não. Vendeu para o consumidor final comprar a gasolina no posto? Não. Só incide uma vez. Se tivesse aquela imunidade do Rio para o Rio Grande do Norte, a única vez que incidiria o ICMS no monofásico, é justamente nessa primeira saída, não poderia ser cobrado, porque teria uma suposta imunidade da Constituição. Ainda bem que a lei complementar falou, olha, aquela imunidade não se aplica aqui, por um motivo simples, porque vai ser a única vez que a gente vai cobrar ICMS. A única vez. Beleza? E isso vai facilitar um monte de coisa, e vai evitar um monte de problema, de burocracia, de falcatrua, um monte de coisa. Não vou entrar na parte política aqui, mas há controvérsias do que eu tô falando. Então, cara, isso tem que ter ficado bem claro para vocês. Eu tentei ser bem passo a passo para a gente ir pegando. E para finalizar o papo, Rio de Janeiro para o Rio Grande... Eu gosto de sempre fazer exemplo, tá? Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte. A Constituição Federal é superior hierarquicamente à lei complementar? Sim. Mas a Constituição Federal deixou a lei complementar, falou que a lei complementar iria abordar o caso? Olha, cabe à lei complementar aqui, ó, definir os combustíveis e lubrificantes. Falou um monte de coisa que a lei complementar poderia fazer. Então, a Constituição já deu essa abertura lá atrás, por isso que a Lei Complementar 192 conseguiu trabalhar dessa maneira. Então, ó, agora já estamos sabendo da Lei Complementar 192. Agora eu estou tratando especificamente de gasolina. Gasolina é monofásica. Saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, vai incidir uma vez só. Acabou aquela imunidade para a saída, beleza? A dúvida agora é o seguinte, esse imposto que vai incidir uma vez em cima da gasolina vai para onde? Vai para os cofres? Como fala? Cofres de qual estado? Finge que não está escrito aqui, ó. Finge que não está escrito a resposta certa. Vai para o Rio Grande do Norte. Fingiu que não estava escrito? Vai para o Rio Grande do Norte. Então, eu acho que a gente conseguiu entender bem a estrutura. Por que vai para o Rio Grande do Norte? Aí que vem a treta. Cadê a treta? A própria lei complementar... Cadê? Eu botei aqui, ó. Então, eu coloquei a lei complementar aqui, ó. O que a lei complementar fala? Os combustíveis que vão ser monofásicos vão ser gasolina, etanol. Etanol não é derivado de petróleo. Beleza? De cana. O diesel, que é sim. O biodiesel, que não. E o GLP, que em regra sim. O que ele falou? Não, para esses bonitinhos aqui, não vamos ter aquela imunidade. Por quê que não tem mais aquela imunidade? Porque a única vez que eu vou te cobrar vai ser nessa saída. Então não tem como eu te dar aquela imunidade. Beleza. E aí ele tira mais 3 dúvidas importantes. E com isso a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje, que são justamente as 3 dúvidas que todo mundo tem. Que é o seguinte: nas operações com combustível derivado de petróleo, por exemplo, gasolina, o imposto caberá ao Estado
onde ocorrer o consumo. Então, não tem dúvida. Saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, para ser consumido no Rio Grande do Norte, o imposto fica para quem? Totalmente para o Rio Grande do Norte. E qual o momento? O momento é aqui na saída do rio. São duas coisas diferentes. O momento é na saída do rio e o imposto fica para o Rio Grande do Norte. Beleza? Então, essa já matou pra gente. Isso aqui ficou tranquilo. Por que fica para o Rio Grande do Norte? Porque o Rio de Janeiro, ele é produtor de petróleo. Então, não seria justo com o resto dos estados. Para mim seria justo. Tinha que ficar tudo para o Rio. Tô zoando. Não seria justo com o resto dos estados ficar tudo para o Rio de Janeiro, porque tem pouquíssimos produtores de combustível, de petróleo no Brasil. Imagina, você pega o Rio e um outro ali, fica tudo, Rio, Espírito Santo, fica tudo para eles. Um bem que é nacional, beleza? Um bem que é nacional. Então, nesse caso, vai ficar tudo para o Rio Grande do Norte, beleza? Tudo para o Rio Grande do Norte. É isso. Isso que foi combinado. Ah, por que não tem o diferencial de alíquota? Porque o diferencial de alíquota, eu botaria 7% para o Rio de Janeiro e o resto, até chegar na alíquota interna do Rio Grande do Norte, para o Rio Grande do Norte. Ficaria toda hora 7% para o Rio. Para o Brasil inteiro, o Rio mandando 7% para ele, 7% para ele, 7% para ele. Então não, fica tudo para o Rio Grande do Norte. Beleza? Em quais casos? Nos combustíveis derivados de petróleo. Etanol é combustível derivado de petróleo? Sim ou não? Não é. Aí, então, se não for, esquece esse inciso 2. Vamos para o 3 e o 4, vamos entender o que esses combustíveis que não são derivados de petróleo, para onde a grana vai. Então, por exemplo, eu tenho aqui agora, saiu do Rio e foi para o Rio Grande do Norte, o que? Etanol. Etanol. A primeira pergunta que eu faço é, etanol é um combustível? Sim. A segunda pergunta que eu faço é, etanol está na lista da Lei Complementar 192? Sim. Se etanol está na lista da Lei Complementar 192, a gente tem que ele é monofásico e aquela imunidade que tinha não vai ter mais na saída, beleza? Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que entender. Agora, eu sei que só vai incidir uma vez, vai incidir na saída do Rio, mas para quem que fica a grana? Aí que vem a história toda. Eu sei que não tem mais imunidade e eu sei que é monofásico, vai incidir uma vez só. Mas para quem que fica a grana? Aí eu tenho que fazer uma pergunta. Essa pessoa que está comprando aqui no Rio Grande do Norte é contribuinte do ICMS? É contribuinte? Na maioria dos casos é. Na maioria dos casos é. Se for, etanol faz parte do 155. Vamos voltar aqui. Volta lá para cima. E energia elétrica não incidirá na saída. Sim. Sim. Não incide na saída. Beleza? Na verdade, o etanol não estava elencado naquele documento velho que indicava o petróleo como se... Então, o etanol não estava naquele documento. Beleza? Ixi, travou aqui. Eita, travou aqui. Manter, hein? Vou manter. Tá. Então, vamos para a última etapa aqui. Ixi, até travou aqui o negócio. Alternar. Ocultar. Tá. Então, vamos lá. Etanol é monofásico? Sim.
etanol é monofásico, beleza? Porque está lá na Lei Complementar 192. Ótimo. Etanol é derivado de petróleo? Não. Etanol não é derivado de petróleo. Beleza. Se fosse derivado de petróleo, não teria dúvida para onde a grana iria, porque saiu do Rio, saiu do Rio e iria para o Rio Grande do Norte, a grana toda ficaria no Rio Grande do Norte, mas não é o caso. Etanol não é derivado de petróleo. Então, eu tenho que fazer uma pergunta. Essa pessoa que está comprando é contribuinte do ICMS? Ele é contribuinte, independente do que ele vai fazer com esse combustível? Ele é contribuinte. Então, eu vou encarar o etanol, que não está naquele acordo lá do petróleo como sendo nacional, vou encarar o etanol como sendo uma mercadoria normal. E o que acontece com uma mercadoria normal, quando eu tenho uma circulação para consumo? Me lembra aí. Finge que o etanol é uma mercadoria normal. E é. O que acontece quando o Rio está vendendo para um consumidor final contribuinte no Rio Grande do Norte? Incide o imposto interno. Tem um ICMS interestadual? Sim ou não? Sim ou não? Tem esse imposto aqui? Tem 7%. Desse etanol que está saindo do Rio para o Rio Grande do Norte, vai ser para o Rio. E vamos supor que eu tenha uma alíquota aqui de 25% interna para etanol no Rio Grande do Norte. Quanto vai ficar para o Rio Grande do Norte? O DIFAL. O que é DIFAL? É esse 25%, que é a alíquota interna do Rio Grande do Norte, menos esse 7%. 18%. Beleza? 18% vai para o Rio Grande do Norte. A segunda pergunta que eu faço é, se esse carinha que está comprando aqui não fosse contribuinte, tudo iria para o Rio de Janeiro. Então é esse último caso e a gente finaliza a aula de hoje. Eu estou no Rio de Janeiro. Estou vendendo para alguém do Rio Grande do Norte. Vendendo o quê? Combustível. Tá, combustível? Mas qual combustível? Etanol. Etanol está lá na Lei Complementar 192. Então, esqueçam aquela imunidade e esqueça a plurifasia. Tá bom, é monofásico. Isso eu não tenho dúvida. Assim que sair daqui, ICMS, o único ICMS que vai ter é esse. Mas vai para quem? Vai para quem? Eita, que eu botei aqui? Interestadual, combustível. Tá, desculpa. Nesse caso aqui, o RN é contribuinte. Eu inverti, tá? Nesse ele é contribuinte. Que é o exemplo que vocês já sabem. Ele sendo contribuinte, vai ser 7% aqui e quantos por cento para o Rio Grande do Norte? 25 menos 7%. Beleza? Então, 18% para o Rio Grande do Norte, sem estresse. Esse outro exemplo aqui, que eu dei achando que eu estava falando sobre contribuinte, é não contribuinte. Se ele não for contribuinte, saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, é etanol? É monofásico? Sim. Porém, esse carinha aqui é não contribuinte. Então, toda a grana vai ficar para o Rio de Janeiro. Sacaram? Vamos ler isso aqui, só para ver se vocês, lendo, têm o mesmo entendimento. Vamos ler. Distribuição, eu sei que está meio ruim de ler, mas eu vou ler aqui para vocês. Distribuição do imposto monofásico. Combustível derivado de petróleo, o imposto fica todo para onde ocorreu o consumo. Se o consumo for lá no Rio Grande do Norte, o imposto todo para lá. Combustível não derivado de petróleo, etanol, por exemplo, eu tenho que perguntar, é contribuinte ou não? Então, você vai falar para mim que é contribuinte. Um contribuinte vendendo para outro.
Aí eu vou repartir igual como se fosse uma mercadoria. Vai o interestadual para o Rio e o DIFAL para o Rio Grande do Norte. E o último caso é combustível não derivado de petróleo e etanol, por exemplo. O imposto vai e a venda vai para alguém que não é contribuinte, o imposto vai todo para o Rio de Janeiro. Beleza? Quando não é contribuinte, primeiro, a pergunta do Eduardo é: eu quero saber que tipo de combustível que você está trabalhando. Etanol? Se for petróleo, gasolina, diesel, eu vou falar que ele vai ficar todo pro destino por causa do Pacto Federativo, que entende que petróleo é um bem nacional e não poderia ficar toda hora batendo grana para o Rio de Janeiro, de cada operação. Então a gente destaca tudo pro destino, se for derivado de petróleo por causa do pacto. Se não for derivado de petróleo, etanol, por exemplo, eu tenho que fazer uma segunda pergunta. É contribuinte ou não? Se for contribuinte, operação entre dois contribuintes de etanol vira uma operação normal de mercadoria, que fica interestadual para o Rio e DIFAL para o Rio Grande do Norte. Beleza? Agora, se você fala para mim que é etanol com o contribuinte do Rio para alguém que não é contribuinte, aí vai ficar tudo para a origem. Beleza, galera? Isso está escrito aqui na própria Lei Complementar 192. Olha, nas operações derivadas de petróleo, fica tudo para onde está o consumo. Nas operações que não são do inciso 2, ou seja, não tem relação com o petróleo, o imposto vai ser repartido como se fosse uma mercadoria normal, origem e destino. Porém, eu estou trabalhando aqui com operação entre contribuintes. Os dois têm que ser contribuintes. E o terceiro e último caso é, se eu estou com operação interestadual, com combustível que não é petróleo, ele fala aqui que não é do inciso 2, que é petróleo e tudo mais, e for destinado a não contribuinte, o imposto fica com a origem, Rio de Janeiro. Foi como eu botei aqui no nosso esquema. Galera, 9 horas da noite em ponto, era isso que eu queria falar para vocês. E agora, vocês já conseguem entender a questão da própria lei do ICMS do Rio Grande do Norte, que ela fala o seguinte, e tá certo, tá? Tá certo isso aqui. Isso aqui eu explico detalhadamente. O que a gente falou aqui eu explico detalhadamente. Eu vou, inclusive, pegar essa aula, botar no YouTube e botar aqui também um link para essa aula para a gente trocar ideia depois. Calma, vamos só responder essa questão. Olha, o ICMS não incide sobre operações interestaduais com energia elétrica, petróleo e tudo mais. Por que não incide? Por que não incide? Porque tem uma imunidade. Lembra? Saiu do Rio para o Rio Grande do Norte, não incide. Saiu do Rio Grande do Norte para não sei para onde, não incide. Lembra da nossa imunidade? Inclusive lubrificante, combustível, dele derivado, quando destinado à industrialização. Mas, se for gasolina, etanol, diesel, gás liquefeito, aí incide sim. Inclusive, é a única incidência que tem, que é o ICMS monofásico. Beleza? Alguém tinha perguntado da imunidade. É só para esses aqui. O álcool não está no elencado aqui no pacto, tá? Eu não sei se eu falei exatamente isso, mas alguém perguntou isso. Professor, antes eu entendo que nesse último caso apenas recolhimento seria origem, porém repareceria por destino, não sei o que lá, é por origem, beleza? Agora vocês entenderam por que tem essa exceção aqui na lei do Rio Grande do Norte. Por que tem essa exceção? Gasolina, etanol. Em um primeiro momento, você pode falar o seguinte, poxa, gasolina, etanol, diesel, eles não têm essa imunidade aqui, essa não incidência no texto constitucional? Não. Por quê? Porque apesar de não ter, eles vão ganhar um benefício maior, que essa galerinha aqui vai ser monofásica. Beleza? Então, o ICMS não incide em operações interestaduais com combustíveis. Quais? Aqueles que não são gasolina. Por exemplo, querosene de avião. Vai ter essa imunidade aqui. Beleza?
Então, galerinha, esse era o papo que eu queria ter com vocês. Tenho certeza que vocês não vão errar mais esse troço. Tenho certeza absoluta. Vai ficar gravado. Eu vou jogar no YouTube. Se vocês derem like, derem biscoito, sacanagem. Mesmo não dando like, vocês vão ter lá no YouTube. Tá bom. Galerinha do YouTube, foi isso por hoje. Vocês querem tirar dúvida de alguma coisa? Caraca, cansei, mano. Então, galera do YouTube, espero vocês no acelerador. Vou fazer o seguinte, eu não vou finalizar a gravação, não. Eu vou... quem queria aprender combustível, não sei o que lá, acabou agora. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com a minha turma aqui do Google Meet, tirando as dúvidas que eles quiserem do acelerador, porque combustível já deu. Já encheu o saco de falar de combustível. Belezinha? Eu vou colocar o link no YouTube. Caraca, cansei, mano. Cansei. Professor, Ramos perguntou, para auditor fiscal, mesmo que trabalhe em clube, fiscalização em campo, a locomoção é feita em veículo oficial, sei lá, mano, sei lá. Sei lá, cara, eu fico só dentro da minha sala, não sei. Não sei lá da Cefaz Maranhão, não sei nem, não imagino. Galera, home office, salário, eu não sei nada disso. Eu sei passar na prova. Eu sei como vocês vão estudar para passar na prova. Já estou querendo fazer parte do acelerador, entrar numa turma do acelerador fiscal regular. Coloca a matéria Rio Grande do Norte no acelerador, vocês vão cansar do Rio Grande do Norte. Vocês vão saber que é um avô do primeiro prefeito de Natal. Vocês vão saber o nome do avô do primeiro prefeito de Natal, o João Magno, que é o professor de história. Cara, é um absurdo, o moleque é muito bom. Qual a diferença do mapa e do acelerador? Quais produtos são disponíveis? Tá, mapa. O mapa, a gente tem aquela sequência de questões, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, eu posso até mostrar para cá. Posso até mostrar para vocês o mapa aqui. Deixa eu ver. Eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês justamente o mapa. É uma sequência ideal, são sprints de questões. Belezinha? Ixi. Não sei se está dando alguma treta aqui. Mas a maioria de vocês conhecem. São sprints de questões onde a gente tem links para o TEC e você vai fazendo questões no TEC. O que é acelerador? Acelerador é diferente. Tem um mapa? Tem. Mas no acelerador tem aula ao vivo como essa. Então a gente vai ter aula de quase tudo do edital. Ou as centenas de horas que já estão gravadas, ou aulas ao vivo, onde a gente vai ter aí 60 horas ao vivo, mais centenas de horas gravadas, onde vocês vão ter o que está incluído no acelerador? Aula ao vivo, aula gravada, o mapa, as questões inéditas, a mentoria com a Raíssa. Alguém já teve a mentoria com a Raíssa aqui? O que vocês... A galera gosta da Raíssa, cara. A Raíssa é boa. Ela é braba, mas ela é boa. A Jussara falando, conhece a Raíssa. Tem uma galerinha que conhece a Raíssa. Kelly conhece a Raíssa, Geraldo, Ale conhece a Raíssa. Uma galera conhece a Raíssa. Vocês vão ter uma mentoria com a Raíssa, que vai trabalhar com vocês a parte individual ali. Ela até me psicóloga, não pode falar isso não. Tá gravando isso, não falei isso não. Ela troca ideia com vocês lá. Beleza? Quando será lançado o acelerador do Rio Grande do Norte? Qual vai ser o valor? Então, o acelerador para o Rio Grande do Norte vai ser lançado terça-feira, 20 horas. Terça-feira, 20 horas. Quem serão os professores? Tem um professor aí, que eu não posso falar quem é, que ele falou para não falar, que ele tá meio enrolado aí. Mas o Rodrigo Albuquerque, que todo mundo ama, Rodrigo Albuquerque, de contabilidade de custos. Todo mundo ama. Quase que eu falei o nome da professora de LTE que vocês amam. Que vocês amam. Se alguém quiser botar nos comentários que não vai subir pro YouTube, vou botar aqui. Aí, ó. Quem vai dar aula de LTE junto comigo, ó. Quem mais? O professor João Magno de História. A galera que a galera gosta. É o Dream Team lá. O Bruno de TI vai estar com a gente também. É isso. Que mais? O Camera vai estar também na parte de... O professor Rafael Camera na parte de reforma. Tem as aulas gravadas também. Tem as aulas ao vivo e as aulas gravadas. Beleza? Então, é isso. Aula ao vivo, aula gravada.
nessa metodologia bem passo a passo ali. Eu não gosto, cara, eu vou falar para vocês. Eu não gosto muito de aula jogada. Sabe que aula jogada? As aulas ao vivo serão que horas? Ah, tá. Terça e quinta, 20 horas. Geralmente as nossas aulas são terça e quinta. Geralmente, se for diferente, a gente vai divulgar. Mas geralmente terça e quinta, às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, foi quarta-feira. Mas geralmente terça e quinta, 20 horas. Fica gravada a aula? Fica gravada. Fica gravada e vai para uma plataforma bem legal, que a galera gosta bastante, que é a The Members. Vou mostrar para vocês aqui a plataforma. Para o mapa e acelerador, precisamos ser assinantes do TEC? Sim. Para a vida tem que ser assinante do TEC. Para tudo tem que ser assinante do TEC. Vai esperar o edital sair para lançar todo o material e conteúdo com passo a passo, que não sei o que desce rapel, que volta e vai, não. Vai estar agora, disponível semana que vem. E as questões inéditas serão quantas e de que disciplina? As questões inéditas serão de legislação tributária estadual. Quantas? Não sei. Abarcando toda a legislação do Estado que cair no edital. Então a gente está fazendo primeiro da lei do ICMS, essa lei que a gente deu uma trabalhadinha hoje. Se der, eu vou tentar comprar o curso. Então, a gente tem uma turma fechada. A gente, por exemplo, acompanhou a aula aqui, 170 pessoas. Não dá para ter 170 pessoas na turma. Então, quem sabe, quem conhece o acelerador, não dá para ter uma turma muito maior do que 50 pessoas, 60 pessoas, não dá. Então, a gente vai só poder lançar na terça-feira para todo mundo participar. Ia ser no domingo, mas muita gente vai fazer. Você faz Sergipe, a galera pediu para ser terça-feira, porque como é meio que uma corrida ali para conseguir participar, a gente deixou para vocês, todo mundo poder participar na terça-feira, 8 horas da noite do lançamento. Qual o valor do acelerador? Geralmente, 1997. Geralmente é isso. Vai ser pré-edital mais pós-edital? Isso. Pré-edital mais pós-edital. Parnamirim tem a base, né? Para a gente pela aula em relação às próximas aulas do acelerador. Qual a duração? 2 horas. Aula do acelerador, 2 horas. Quando dá 1 hora, tem intervalo. Então agora a gente teria terminado o intervalo, resenha e iria para a segunda parte. E aí iria questão. Beleza, galera? Então, amanhã tem aula. Gratuita? Gratuita. Nesse estilo? Nesse estilo. Com base em questão? Com base em questão. Aula de reforma tributária. Beleza? Só serve para edital do Rio Grande do Norte? Só. Exclusivo Rio Grande do Norte. A gente está respirando o Rio Grande do Norte nesse acelerador. Tanto que nossa respiração é CESP, nossa respiração é História do Rio Grande do Norte. Vocês vão saber o nome do avô do primeiro prefeito de Natal. Se não souberem isso, eu não vou sair para a prova com vocês, não. Mais alguma dúvida, galera? Deixa eu só finalizar com meus amiguinhos aqui do YouTube. E as perguntas mais capciosas eu vou deixar para a galera aqui do Google Meet. Se você não está no grupo do WhatsApp, entre lá para participar ao vivo dessas aulas. Eu vou deixar o link na descrição. Espera aí. Galera, as perguntas mais capciosas agora.